Você está ouvindo a mais um capítulo de uma das obras de Ellen Goldwhite. Para que você receba diariamente um novo capítulo, inscreva-se no canal, dê seu like e deixe seu comentário. Se estiver gostando, compartilhe em seus grupos de WhatsApp. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 2, capítulo 46. Guiado pela providência divina. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, segundo lhe o permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. Os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão corruptora o fluido vital que ocorre através das veias. Em tais lugares, os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará o seu povo a encontrar lares como estes fora das cidades. Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Durante anos temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades, conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Muitos terão de trabalhar com empenho para ajudar a abrir o caminho. Mas até que seja possível saírem, durante todo o tempo que ali permanecerem, devem ser muito ativos em fazer trabalho missionário, por mais limitada que seja a sua esfera de influência. Conselhos e admoestações para os que pretendem sair das cidades. Vossa carta me diz, meu irmão, que há muitas pessoas que estão profundamente animadas a se mudarem de Battle Creek. Há necessidade, grande necessidade de esse trabalho ser feito e agora. Aqueles que têm sentido finalmente que se devem mudar, não façam à pressa, com ansiedade, de maneira precipitada, ou de um modo em que no futuro se tenham de arrepender profundamente de se haverem mudado. Cuidai de que não haja movimentos precipitados, em atenção ao conselho de se mudarem de Battle Creek. Não façais coisa alguma sem buscar sabedoria de Deus, que promete dar liberalmente a todo aquele que a pede, e não o lança em rosto. Tudo o que qualquer pessoa pode fazer é advertir e aconselhar, e então deixar os que estão convictos quanto ao dever mudarem-se sob a direção divina, de coração totalmente disposto a aprender e a obedecer a Deus. Fico perturbada quando considero que até pode haver alguns de nossos professores que necessitem ser mais equilibrados e de são juízo. Aos mensageiros que levam a mensagem de misericórdia ao mundo e em quem o povo confia, serão feitos apelos pedindo conselho. Grande cuidado devem ter esses homens que não têm uma genuína experiência na vida prática e que correm o perigo de dar conselhos sem saber o que esses conselhos poderão levar outros a fazer. Certos homens podem ver claramente as questões, tendo habilidade em aconselhar. Isso é um dom de Deus. Nos momentos em que a causa de Deus necessita de uma palavra de maneira correta, solene e sólida, podem eles falar palavras que levam mentes perplexas e em trevas a verem como, em um rápido lampejo de luz do sol, o rumo que devem seguir. A solução do problema, que os enchera de perplexidade e lhes confundira a mente num estudo que levara semanas e meses. Há um esclarecimento, um aclaramento do caminho que diante deles está, e o Senhor deixa a sua luz penetrar, e eles veem que suas orações são respondidas, que seu caminho se torna claro. Mas pode ser dado algum conselho precipitado, tão somente sair de Battle Creek, nada havendo, não obstante, claramente definido quanto a melhor obtida no progresso espiritual, para si ou para os outros ao assim fazer. Planejar cuidadosamente cada mudança. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente, não ser como o homem da parábola, que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados. Tudo pesado. A todo homem é dada sua obra segundo a sua variada aptidão. Então não se mude ele hesitantemente, mas com firmeza, no entanto, confiando humildemente em Deus.
Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Pensai com simplicidade, com oração, estudando a palavra com todo o cuidado e devoção, tendo o espírito e o coração despertos para ouvir a voz de Deus. É uma grande coisa conhecer a vontade de Deus. Dirijo algumas palavras à igreja de Battle Creek para que se mudem segundo o conselho de Deus. Há necessidade de vos mudardes muito dos de Battle Creek, e também é necessário que tenhais planos bem definidos quanto ao que haveis de fazer quando sairdes de Battle Creek. Não saiais à pressa, sem saberdes o que estáis fazendo. Quem nos dera generais, homens sábios e prudentes, bem equilibrados, que sejam sábios conselheiros, que tenham algum conhecimento íntimo da natureza humana, que saibam dirigir e aconselhar no temor de Deus. Há perigo em cada nova experiência. Vi que há perigo em cada novo aspecto de experiência na igreja, porque alguns ouvem coisas com um espírito tão forte. Embora alguns professores sejam fortes e eficientes no ensino, no ramo das doutrinas bíblicas, nem todos eles são homens que têm conhecimento da vida prática e possam aconselhar as mentes perplexas com certeza e segurança. Não discernem a situação embaraçosa que certamente sobrevirá a cada família que faça uma mudança. Portanto, sejam todos cuidadosos quanto ao que dizem. Se não sabem qual é a vontade de Deus em algum assunto, nunca falem usando um eu penso, assim suponho. Se não sabem uma coisa definida, digam-no e deixem a pessoa fiar-se inteiramente em Deus. Façam-se muitas orações, até mesmo com jejum, para que ninguém ande em trevas, mas na luz, como Deus está na luz. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que por falta de equilibrada moderação e devida contemplação e de sábios princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Haja sábia liderança nessa questão, e todos procedam sob a orientação de um conselheiro sábio e invisível, que é Deus. Elementos humanos lutarão pelo domínio, e pode ser que se faça uma obra que não tenha aprovação divina. Rogo agora a toda alma que não se volte tão vigorosa e confiadamente para os conselheiros humanos, mas busque mais fervorosamente a Deus, aquele que é sábio em conselhos. Submetei todos os vossos caminhos e a vossa vontade aos caminhos e à vontade de Deus. O resultado das mudanças apressadas. Caso algumas pessoas se mudem apressadamente fugindo de Battle Creek e sejam levadas ao desânimo, não trarão descrédito sobre si mesmas, mas sobre outras que elas acusarão de sobre elas terem exercido pressão. A culpa de toda a sua confusão e derrota é lançada sobre aqueles que de maneira alguma deveriam ser desacreditados. Agora, justamente agora, é o tempo em que os perigos dos últimos dias se estão avolumando ao nosso redor. E necessitamos de homens sábios como conselheiros, e não de homens que achem ser seu dever criar agitação e desordem, mas incapazes de dar conselhos oportunos ou fazer com que a agitação tire ordem da confusão e descanso e paz da obediência à palavra do Senhor. Que cada homem se encontre no seu devido lugar, para fazer algum trabalho em favor do Mestre, segundo a sua variada capacidade. Como se fará isso? Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus Cristo, que vos comprou com o seu precioso sangue, e de quem sois servos e sois propriedade. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Se cada um for a Jesus com um espírito susceptível de ser ensinado, com coração contrito, então sua mente estará em condições de ser instruída, de aprender de Jesus e obedecer às suas ordens. Colocar cada plano diante de Deus. Não podemos ter agora uma fé fraca. Não podemos estar seguros se mantivermos uma atitude desatenta, indolente, de inatividade.
Deve-se usar cada partícula de habilidade e pensar de maneira aguda, calma e profunda. Na época atual, a sabedoria de qualquer instrumento humano não é suficiente para elaborar planos e fazer projetos. Apresentai cada plano a Deus com um jejum, com humildade de alma diante do Senhor Jesus, e entregai vossos caminhos ao Senhor. A promessa segura é: Ele endireitará as tuas veredas. Seus recursos são infinitos. O Santo de Israel, que chama os anjos celestes pelo nome e mantém as estrelas do céu na sua posição, Ele vos tem sob o seu cuidado. Gostaria que todos pudessem reconhecer quantas possibilidades e probabilidades há para todos os que fazem de Cristo a sua suficiência e sua confiança. A vida que está escondida com Cristo em Deus sempre tem um refúgio. Pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Deixo convosco esta questão, pois tenho estado preocupada e perturbada quanto aos perigos que assediam a todos os que estão em Battle Creek, temendo que procedam imprudentemente e deem vantagem ao inimigo. E isso não precisa acontecer, pois se andarmos humildemente com Deus, andaremos seguros.